Glória a Deus, glória a Deus. Estamos chegando agora ao vivo para mais um Conversa de Crente. Deixa eu convidar aqui alguns amigos para vir estar com a gente nessa conversa hoje. Esperando aí a presença do pastor José Walter da Silveira Filho, nosso secretário executivo de missões da Assembleia de Deus, Templo Central, no estado do Ceará. Glória a Deus. Pastor Jefferson, dois Jefferson entraram agora, ou foi o mesmo? É o mesmo. Primeiro ele acenou, depois entrou pastor Jefferson, ali de Beberibe. Esperando aí o reverendo pastor José Valdo da Silveira Filho está conosco para a gente dar início à nossa conversa de crente desse sábado 18 de julho de 2020. Como pregarão se não forem enviados? Essa é a temática, esse é o assunto. Irmã Liduína, Deus abençoe. Irmã Liduína sempre está nos acompanhando nas nossas lives. É uma bênção. Ontem eu estive aí no campo do Maracanaú. Deus abençoe a irmã Liduína ali da Assembleia de Deus Timbó, pastor Gerson Mendes. Aleluia! Vamos esperar os irmãos entrarem. Principalmente o nosso convidado, né? O pastor Walter. Estamos aqui aguardando a entrada dele para a gente poder começar o nosso papo, a nossa conversa de crente. Bom dia, irmã Liduína. Deus te abençoe. Fica na paz. Como pregarão se não forem enviados? Essa é a ideia. Paulo começa dizendo que aquele que invocar ao Senhor será salvo. Mas como invocar àquele de quem não ouviram? E como crerão, né, naquele de quem não ouviram? Como crerão se não há quem pregue? Então, para que essa parte final se torne realidade, para que haja salvação entre os povos, nas nações, é necessário que esse povo tome conhecimento, passe a buscar a esse Senhor, passe a invocar a esse Senhor, para que possa então ser salvos. Mas para invocarem esse Senhor, é necessário que eles conheçam esse Senhor, que eles acreditem nesse Senhor, que eles recebam a palavra sobre esse Senhor. E é sobre isso que a gente está conversando desde sábado passado. Não sei se o pastor Walter esqueceu. Acho que não. Ele é muito fiel aos seus compromissos. Mas eu vou aqui marcar ele aqui. Vou mandar aqui para ele aqui o convite.
Estamos já a 10 horas e 5 minutos, né? Samuel Silas, irmã Lucileide, Deus abençoe. Também ao Samuel Silas, aí de Hidrolândia, servo de Deus. Já já nós vamos estar chegando aí, viu, Samuel, com a nossa faculdade do Maciço de Baturité, nosso curso de teologia. Vou até aproveitar para fazer uma publicidade. Nós estamos agora dia 3 de agosto, iniciando a nossa turma. O vestibular foi feito no começo de março. Começaríamos em março as aulas, mas devido à questão do isolamento social, nós ficamos impedidos, né? Aliás, quase tudo, né, ficou impedido de funcionar, houve restrições quase que gerais. Mas agora, né, já começando as flexibilizações, dia 3 de agosto estaremos iniciando essa turma, que fez vestibular no começo de março, aqui na Barão de Aquiraz, em Messejana, na igreja sede da Assembleia de Deus Tempo Central, ali com o pastor Moacir. Mas antes de começarmos essa turma, nós vamos estar oportunizando para que outras pessoas participem. Vamos estar fazendo um vestibular dia 29, Então, qualquer coisa, se você desejar, se você sentir vontade, se você entender que é bom estudar teologia. Pastor Walter estava aqui fazendo uma publicidade aqui antes do senhor entrar. Tudo bem. Pastor Walter, bom dia. Que bom estar outra vez com o senhor. E, pastor Walter, nós já temos que começar, já estamos já com 7 minutos já da live, né? Ih, rapaz. Já são... Exatamente. E como o Instagram não perdoa, né? Ele tira a gente do ar mesmo, né? No sábado passado, pastor Walter, o senhor nos falou, né, a respeito da sua trajetória, principalmente a trajetória iniciando lá em Juritiânia, a sua infância, adolescência, a sua vinda para Fortaleza, na sua juventude. E o senhor falou muito, né, sobre as experiências da Cruzada da Almadés. Eu até entendi na sua fala que o senhor veio à Cruzada da Almadés como uma escola, né? Onde o senhor aprendeu muita coisa, principalmente na dependência, né? Aquela questão de depender de Deus, de entender que Deus na hora certa vai chegar com a providência. Então, o senhor falou muito com a gente a respeito disso. Mas eu me lembro que já no final, quando o Instagram tirou a gente do ar, o senhor estava falando com a gente sobre a nossa dívida missionária. A nossa dívida missionária. Ontem, rapidamente, eu numa transmissão, eu falei, até fazendo uma publicidade sobre a nossa live hoje, que não entendia como é que cristãos evangélicos no Brasil podiam ter alguma oposição à obra missionária. Principalmente o segmento cristão evangélico pentecostal. Porque nós somos fruto da obra missionária. Né? E a gente sabe, infelizmente, que há até líderes, né, que não veem com bons olhos a atividade missionária transcultural. E a gente parou, né? Quando o senhor parou no sábado passado, foi mais ou menos aí,
nessa coisa da dívida missionária, do nosso compromisso com missões, que os nossos olhos precisam estar voltados para a questão da atividade missionária. E eu queria que o senhor continuasse desse ponto. Agora, ensejando já um outro questionamento. Hoje, pastor Walter, qual é o principal desafio daqueles que enviam? Não estou perguntando qual é o principal desafio da obra missionária, nem do missionário lá no campo missionário. Qual é o maior desafio daqueles que enviam? Por exemplo, qual é o maior desafio hoje da Semadec? Bom dia, Pai do Senhor. Fica à vontade, pastor. Meu amigo Aldezir, a alegria estar aqui de novo com você, nessa conversa de crente, né? Amém. Conversa de crente sempre é conversa muito boa. Boa. É bom que você esteja bem. Dizer que é também bom abraçar todos os irmãos que estão conosco. A gente está aqui de volta para continuar nossa conversa e agora mais focada nessa questão da missão, né? Uhum. Vamos ao primeiro ponto. Essa questão da, digamos assim, eu não diria nem oposição, né? Que existe muito pouco, mas existe. Oposição à obra missionária transcultural, né? Mas essa falta de atenção com a obra missionária transcultural, porque eu sempre digo que a igreja, ela tem uma finalidade. A finalidade da igreja é adorar a Deus, né? Uhum. Da igreja é essa, é adorar a Deus, né? A gente tem uma faca, a faca tem uma finalidade, é cortar. Quando ela fica cega, ou a gente amola ou a gente joga ela fora. Porque a finalidade dela é cortar, ela não tem outra finalidade. Então, a finalidade da igreja é adorar a Deus. Agora, a prioridade é a obra missionária, pregar o evangelho. Paulo diz assim, especialmente onde Cristo não foi pregado. Então, a prioridade das prioridades é a obra missionária transcultural, né? Essa é a prioridade da igreja. Eu sempre cito aquele texto que diz assim, está escrito, né? Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda Samaria, Judeia, até os confins da terra. Então, acho que esse texto ele é mal lido pelas pessoas, eles não entendem, é tanto como. E eu sempre coloco, às vezes eu vou na igreja, eu coloco 2 copos d'água como exemplo. Eu encho um, no outro eu boto só um pouquinho d'água. Então eu digo assim, olha, se eu dissesse ao meu filho, eu vou ali, quando eu voltar, eu quero esse copo cheio, tanto como esse aqui, quando eu voltar, se um tivesse cheio e outro tivesse pela metade, eu ia dizer a ele assim, rapaz, você até que pode ter tido a intenção, ou você não entendeu o que eu disse, ou você resolveu desobedecer. Uhum. Porque eu queria um copo cheio, tanto como o outro. Então é a questão da missão. Ou as pessoas não entendem, ou então desobedecem. Desobedece por questões pessoais, por interesses pessoais que estão acima do interesse de obedecer a Deus, do reino de Deus, né? É aquela história assim, primeiro o meu, depois os teus. Né? Que as pessoas querem construir o seu reino, não é o reino de Deus. Porque se for pensando no reino de Deus, em obedecer a Deus, então você teria que ser tanto como. E não é, você sabe disso. Se nós pegarmos o orçamento das nossas igrejas, nem 2%, 3%, com certeza menos de 3% segue como investimento na obra missionária transcultural. O nosso antepassado aí, pastor Emiliano Ferreira da Costa, que foi pastor da nossa igreja de 67, né? Até 85, foi 65 a 85, naquele tempo ele já investia 8% do rendimento da igreja na obra missionária, destinou a isso, tá entendendo? Hoje, se nós pegar nossas igrejas, não é 2%. Então, em vez de nós ter progredido, nós regredimos. E tem mais, Aldezir. Nós temos aqui no Ceará 4 convenções ligadas à CGADB, apenas na nossa convenção tem uma obra missionária transcultural. Eu desconheço uma obra missionária transcultural das outras convenções, das outras igrejas. E aí, se nós procurarmos grandes igrejas em Fortaleza, né, essas grandes igrejas que tem aí, você não encontra obra missionária transcultural. Você vai encontrar na igreja batista, na igreja presbiteriana, em outras igrejas assim, mas muitas não têm nada. Nada, zero.
Então há uma desobediência ao mandato de Jesus. Agora, eu acho que falta duas coisas, viu, Aldezir? Primeiro falta mesmo um compromisso com Deus, com a palavra. Depois falta o conhecimento. Porque ninguém aprende sobre missão, né? Você aí que está representando uma faculdade teológica, sabe? Ninguém aprende teologia se não estudar. Isso. Parece que é o Farrar que diz que o caráter ele não acontece por acaso. Ele é fruto do aprendizado. Você aprende e aí você adquire o caráter. Você pode aprender e não adquirir, né? Porque tem gente que mesmo aprendendo não tem caráter. É verdade. Mas como é que você vai ter o caráter adquirido se você não aprende os valores do reino de Deus, as coisas do reino de Deus? Então, falta uma conscientização missionária. Na liderança, principalmente. Sem essa conscientização missionária, então é impossível entender. E não é tão simples, Aldezir. Na verdade, não é tão simples. Eu lhe digo, é necessário ouvir muito, ler muito, e as pessoas não estão dispostas a isso. Não é tão simples, não é só dizer, eu ouvi alguém falar. Não, é bem mais complexo. Geralmente as pessoas não conhecem nem a história da nossa igreja. Não é? Até mesmo o líder, ó. Esse livro aqui, Memórias de Daniel Berg, né? Memórias de Daniel Berg. Isso aqui é comemorativo, certo? Mas tem outras mais simples. E esse aqui, do Gunaving, que é enviado por Deus, né? Um assembleano que não conhece nada de Daniel Berg e Gunaving. Tá ruim. Tá ruim. Digamos que ele não vai entender o processo. Aí vem os outros, que é necessário. Quer dizer, eu acho que um bom assembleano precisa ler a biografia do Nelis Nelson. Tá entendendo? Porque vai entender muita coisa. E aí vem, porque você vai entender a igreja. E nós, o líder, nós temos a obrigação, né? Nós temos a obrigação de entender. Então, esse processo missionário, ele passa por isso aí, por essa parte, porque eu estava numa igreja fazendo conscientização missionária, não lembro, alguém disse assim, pastor, aqui tem um irmão que não gosta de missão. Eu digo, rapaz, eu tenho duas notícias para dar a ele. Você dá a ele aí uma notícia boa e uma notícia ruim. Você diga a ele que ele não está só. Essa notícia é boa para ele. Porque nunca é bom a pessoa estar só, né? Agora a notícia ruim que você diga a ele é que o companheiro dele é o Satanás, o diabo. Ele no campo não gosta de missão. É o principal companheiro dele nessa tarefa dele de ser contra a obra missionária. Ô, companhia ruim essa, viu, pastor? Mas as pessoas fazem o papel, o trabalho ao lado do inimigo, quando não dão, digamos assim, não cooperam com a obra missionária, quando atrapalham, quando são contrários. Aí, Aldezir, muita gente diz assim, na obra missionária tem, às vezes eu vejo, tem dificuldade do missionário, uma coisa ou outra, aí as pessoas querem, com isso, por causa disso, dizer, e tal, e assim vai. Ora, entre nós os pastores também não tem dificuldade? Tem pastores que se desviam, tem pastores que não cumprem a obra, tem pastores que saem da rota. A mesma coisa acontece com o missionário, é óbvio. Mas isso não diminui o valor da obra. A obra tem sua dificuldade em todos os setores. Nós vemos que Paulo e Silas brigaram. Talvez o maior referencial para a obra missionária seja Paulo. Paulo e Silas não brigam lá e divergem, um vai para um lado, outro para outro. Paulo e Barnabé, não? Paulo e Barnabé, aliás, desculpa. Paulo e Barnabé, não é? Isso. E aí Paulo se acompanha de Silas e Barnabé vai com outro. Isso. João Marcos. Isso. Então, é normal que aconteçam as coisas naturais, né? Uhum. Eu lembro que eu aqui, cuidando aqui dos missionários, eu estava levando um missionário para o Paraguai, e os missionários discutiram, ligaram para mim à noite, os missionários não se entenderam, os que iam, era bem 3, eu fiquei com a cabeça quente, rapaz. Aí eu pensando que aqui eu ia dizer, os missionários, né, assim, eu acho que eu vou mandar eles voltarem tudo. Aí a Rochelle disse assim para mim, olha, se Paulo e Barnabé discutiram, como é que esses missionários daí não podem discutir? Prudência. Pois é, então, claro que a obra missionária tem suas dificuldades, mas isso
Nada diminui a sua prioridade, o seu valor. Então, respondendo essa primeira questão, eu acho, Aldezir, uma igreja precisa ser realmente uma igreja de adoradores, né? Adorar a Deus em obediência à palavra, cumprindo. Uma igreja bíblica, que hoje tem muita igreja que foge da Bíblia com esses modismos aí, essas coisas, inventa muita coisa, e tem que ser uma igreja missionária. Senão ela não cumpre o seu papel. A gente vê que os missiólogos, de modo geral, conversando, as pessoas que trabalham com missão, dizem que aquela igreja que não faz missão transcultural, né, que não cumpre o seu chamado, essa igreja ela não tem vida longa. Porque é uma prioridade de Deus. E se ela não faz isso, ela é uma desobediência, ela não tem vida longa. Porque você sabe que a igreja de Jesus, essa sim, vai permanecer. Mas muitas igrejas locais se afundam, se acabam. Passa aquela febre, passa aquele modismo e se acaba. Porque não tem propósito. Né? Não é obediente. E não fazer missão é desobediência. Precisamos comprometer mais parte do orçamento com missão. É uma prova do comprometimento. E precisamos, de fato, ter um plano missionário. Porque se você não pode enviar um missionário, você pode ajudar alguém que já está, você pode ajudar um projeto. Agora, você não pode fazer de conta que não está vendo, que é o que muita gente faz. Dá prioridade a muita coisa, faz de conta que não está vendo. Então, a igreja, seja ela pequena ou grande, ela tem que fazer o investimento na obra missionária. E, cumprido o nosso papel, Deus faz o resto. Aldeziro, o avivamento missionário moderno, que a gente localiza ele na pessoa do William Carey, né? Que lança o livro em 1792. 1792 ele lança o livro, mostrando o dever de todo cristão de trabalhar pela evangelização dos pagãos, a direção mais ou menos do livro dele, depois dele ser contestado, que as pessoas não queriam fazer um trabalho de evangelização como deveria, e olha, que a reforma foi em 1517. Nós estamos falando de 1792. Quantos anos tem aí? Se nós pegar 1517 para 1792. Quase 300 anos. 285 anos. Agora imagine eu ficar sentado aqui nessa cadeira esperando o evangelho 285 anos. Quando chegar daqui eu já morri, estou de osso branco. Não tem mais solução. Não é? Então, o William Carey queria mostrar a urgência dessa obra, né? A urgência da obra missionária, de pregar o evangelho. Mas ali o pessoal da reforma tinha vários motivos, né? Porque tinha... Primeiro, depois que é feita a reforma, eles têm muitos problemas na Europa e eles vão cuidar desses problemas, né? De sobreviver. Depois não tinham força missionária, não tinham saída para o mar. Mas a própria teologia atrapalhava. Era mesmo uma questão teológica. Atrapalhava essa questão do avanço da missão. Então, o William Carey vem fazer esse despertamento e veja, era um sapateiro, um homem simples, né? E a partir daí se começa, né, a obra missionária. Mas, que a gente chama de moderna, que teve 3 ondas, nós dizemos que nós estamos aí entrando na 4ª grande onda, né? Mas se nós retornarmos atrás um pouquinho, em 1722, um grupo de cristãos refugiados, né, eles vão para um lugar chamado Reynolds, e um grande homem de Deus chamado Conde Nicolau Zinzendorf, que acolhe esses crentes refugiados, os irmãos Morado. Em 1727, através da oração de uma menina adolescente, veja como é que Deus opera. Estava tendo muito problema na comunidade, essa menina adolescente, parece que tinha 12 anos, ela ia para frente da casa dela orar todo dia no mesmo horário, na frente da casa dela. O que acontece é que aí começou a se juntar outros irmãos e com ela. E assim eles oraram por 100 anos. Né? E sem parar. Mas o que é que acontece? Desse movimento, começou um movimento missionário que ainda é considerado, os irmãos moravam, a igreja mais missionária de todos os tempos. A literatura chega a dizer que de cada 25 moráveis, um era missionário. De cada 25, um se tornava missionário, era enviado ao campo missionário. Enquanto hoje, na Assembleia de Deus, por exemplo, nós temos a realidade de 14 mil assembleanos para poder produzir um missionário. Já pensou que diferença? Né? O tamanho da nossa dívida com a obra missionária? Nossa dívida é imensa. Né? E através desses irmãos morados,
que ele é chamado de aurora do movimento missionário protestante. Realmente eles foram pelo mundo todo, missionários que começaram indo pregar em lugares onde eles tinham que se tornar escravo primeiro, para depois se tornar missionário. Se sujeitaram a se tornar escravo, cortador de cana, para pegar para os cortadores de cana. Só havia uma maneira, era se tornar escravo. Era a condição de pregar. Então eles se tornaram escravos para pregar. De fato, muitos se despediram da família e nunca mais foram vistos. Nós temos o caso do apóstolo dos pés sangrantes, né, que saiu do movimento missionário. Disse que quando Zinzendorf falou com ele, Aldezir, não tinha mais ninguém. Chegou o pedido para o missionário ir para o campo, aí Zinzendorf falou com ele, ele disse, olha, orou, depois disse, eu vou, mas para mim eu preciso de um par de chinelo. Aí Zinzendorf diz, eu vou arrumar seu par de chinelo. Veja qual era a condição dessa igreja. Mostra que era uma igreja pobre, que não tinha condição, mas mesmo assim foi para o campo missionário. De cada 25 deles, um foi para o campo, nessa condição de pobreza. E aí, quando Zinzendorf chegou de manhã com o par de chinelo dele, o vizinho da casa disse, olha, conde, ele avisou que ele não podia esperar mais. E bem cedo ele se mandou, saiu, foi embora. Nunca mais foi visto. Né? Mas diz que entre os esquimós se fala de um homem que tem os pés sanguentos, andava pregando para ele com os pés sanguentos. Por quê? Porque o gelo, você precisa de muita proteção nos pés para andar no gelo, mas como ele não arrumou nem um par de sandália para ir, ele foi mesmo sem sandália. E veja que hoje, muita gente não quer ir para a missão por uma causa ou outra, e há muita gente que justifica que é uma igreja pobre para poder não trabalhar com a missão. Quer dizer, não tem justificativa, meu irmão. Quer dizer, é quem entende o chamado, é quem entende a necessidade, esse aí vai. Esse aí vai. Né? Deus chama e vai. E esse movimento é chamado aurora, por quê? Aquele momento que vem raiando o sol, vai clareando. Então, através dele, começou a clarear para o movimento missionário. Depois vem, né, o movimento missionário moderno, depois de William Carey, porque através de William Carey, desse seu movimento, foi fundado 12 agências missionárias entre a Europa e a América do Norte. E aí se enviou muitos missionários para o mundo todo. E se começou aí um grande movimento, quer dizer, a luz chega, né? E não tem como a igreja obedecer a Deus sem participar do movimento missionário transcultural. Então, eu acho que é preciso duas coisas aí. Conscientização, né? Conscientizar a necessidade, entendeu? Ontem eu estava conversando com a missionária Salete, que está no Senegal, há muita pouca conscientização por causa dos irmãos, na live também ontem. O que acontece? Ela trabalha com um povo que tem mais de 2 milhões de pessoas, que é o povo que fala a língua Olof. É uma língua bem engraçada, viu, Aldezir? Eu estive lá uma vez com o chefe da aldeia. A Salete está numa vila. A Salete está num lugar que é mais atrasado do que a Juritiana quando eu nasci. Quer dizer, e as pessoas aqui dizem assim, a nossa África, nós temos a nossa África aqui. Ele não sabe o que é África. Não sabe o que é África. Dentro do interiorzinho, onde não tem, entendeu? Não tem saúde. A única casa de saúde que tem lá é a Salete que cuida. Você sabe que ela não é uma médica, ela é uma técnica de enfermagem, se aperfeiçoa, mas trata de toda doença que você pensa lá. Porque é a única pessoa que tem lá para cuidar de saúde. Um lugar mesmo, eles estão no meio do mato, como missionários, né? Trabalhando há anos, né? E precisando cada vez mais ampliar os trabalhos. E eu conversando com ela, ela disse, entre o povo Olof, mais de 2 milhões, né? Considerado ainda um povo inalcançado, em pleno 2020, eles não têm a Bíblia toda. Eles têm parte da Bíblia. Eles só têm o Novo Testamento na língua deles, e o livro do Salmo, e parece que mais uns 3 livros do Antigo Testamento. Nós estamos falando de um povo que nós temos missionário entre eles há mais de 10 anos. Que a Salete tem mais de 22 anos já no Senegal. Certo? Que tem acesso aos missionários. E nós temos ainda muitos povos considerados inalcançados no mundo que não tem nem presença de missionário. Daqui que chega um missionário
que vá trabalhar a tradução da Bíblia. Então, penso que é hoje você não ter a Bíblia, Aldezir, no mundo de informação desse que nós vivemos? Entendeu? Sim. Então, é uma necessidade muito grande. É uma necessidade muito grande. Pastor, quando o senhor falou sobre os moravianos, né, que a questão daquela campanha de oração de 100 anos, e que essa campanha de oração gerou uma geração de missionários, nós poderíamos, em cima disso, também entender que nós não podemos entender avivamento sem visão missionária? Podemos. Esse avivamento que não tem visão missionária não é avivamento. Não é? Nós vemos um movimento crescente no Brasil, não é? Tem muitos, mas, digamos, eu vejo com muita preocupação dentro da igreja evangélica, né? Um desses movimentos é essas igrejas que existem só para si mesma. Então, esses movimentos, tipo esse movimento do Conde, não tem um tal de Conde aí? Parece mais um circo do que uma igreja. Não é um duque não, pastor? É, duque. Que coisa da moral, pastor. Pois é, exatamente. Nós vemos algumas pessoas indo nessa linha como se a igreja tivesse uma razão em si mesma. É o teólogo alemão, o Bonhoeffer. Bonhoeffer. Eu não falo nem português direito, imagina alemão, né? É mais ou menos isso aí mesmo, é mais ou menos isso aí. É o Bonhoeffer que diz que a igreja só é igreja quando a igreja é para os outros. Então essa igreja em si mesmada, voltada para a sua própria existência, como se fosse uma associação, não é igreja. A igreja, ela é igreja quando a igreja é para os outros. E a principal função da igreja é pregar o evangelho, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então o enorme desafio está diante dos nossos olhos, mesmo nesse tempo que nós vivemos. Aldezir, só entre os povos tribais, morre cerca de 7 mil pessoas todos os dias que nunca ouviram falar de Jesus. Se nós fosse falar aqui dos povos tribais, talvez sejam os povos mais difíceis de ser alcançados. Por quê? Porque quem é que está disponível para ir para um povo distante, para uma tribo, sem comunicação? Como eu estou dizendo que a Salete está no meio de uma vila, lá no interior do Senegal, abrindo mão de tudo. Olha, é complicado, porque não tem estudo para os filhos. Vai uma família, os filhos chegam à idade de estudar. Então as pessoas precisam, às vezes, sair por conta dos filhos. É muito complicado. Quem que quer ir? Nós temos missionários, obreiros, que eu tive o privilégio de conhecer na selva venezuelana, através do excelente trabalho do missionário Elivando, missionário da igreja de Pacajus, nosso amigo pastor Eliakim Rodrigues, segundo vice-presidente da nossa convenção, missionário na África, missionário no Paraguai, um homem que tem uma visão missionária. E eu conheci ali na selva venezuelana pastores missionários indígenas estabelecidos, um trabalho espetacular. Você sabe quanto é que se manda para eles por mês? A gente sustenta lá R$100, R$200. Porque o que precisa para eles é só comprar um facão, sabão, essas coisas. Que eles vivem na selva, da caça e da pesca. Então, um missionário dificilmente quer deixar hoje a cidade, porque o movimento é contrário. As pessoas estão deixando a área rural e vindo para a área urbana. Você sabe disso, no mundo todo. O mundo está se tornando urbano, deixando de ser rural. Então, o missionário precisa fazer o inverso. Ele precisa deixar a área urbana e seguir para as tribos, para levar o evangelho. Então, muita pouca gente está disposta a fazer isso. A igreja precisa mostrar essa visão e investir. Porque nós temos aí, diz que mais de 2.000 povos tribais, mais de 2.000 ainda inalcançados, sem conhecer Jesus. E nós temos aí em torno de 7.000 pessoas dos povos tribais que morrem todos os dias sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Então, diante de um desafio enorme desse, Aldezir, é um pecado
alguém se colocar contra essa obra. É, digamos assim, uma missão muito grande. A igreja não desenvolver um trabalho missionário que traga consciência missionária, que mostre a necessidade. Porque, na verdade, os jovens da igreja, eles estão dispostos ao desejo. Se lançar a rede aí, quem quer ir para a missão, eles vêm. Assim, vá para cima de uma pedra, no fim do mundo eles vão. Vá para o mundo muçulmano, eles vão. No mundo budista, porque a gente fala tanto do mundo muçulmano e esquece do mundo budista, as cidades sagradas do budismo, onde cristão não pode chegar nem perto. Temos aí o hinduísmo. A Índia vai se tornar o país mais populoso do mundo. E hoje, Aldezir, graças a Deus, a igreja cresce na Índia. Graças a Deus. Mas há um movimento de dificuldade para que o missionário vá para a Índia hoje, para entrar, a maior dificuldade do mundo, para permanecer. Ninguém vai ir para lá como missionário e vai ficar lá. Quer dizer, é muito complicado. Há uma tentativa de parar esse crescimento da igreja na Índia, a tentativa de parar a entrada dos missionários. Então, existe aí jovens prontos, mas existe uma falta de consciência da liderança. Porque, olha, quando nós falamos dos irmãos moráveis, tudo isso aí se deve muito ao conde Nicolau Zinzendorf, que teve uma visão missionária, que investiu na questão missionária da sua comunidade, que deixou Deus trabalhar na sua vida. Agora nós temos hoje muitos líderes insensíveis à causa, à voz de Deus. Não vamos botar das outras igrejas não, da nossa. Eu acredito que nós, assembleanos no Brasil, não vou falar da igreja B, da igreja C, eu falo da nossa. Poderia fazer 10 vezes mais do que faz. Por missão transcultural. 10 vezes mais do que faz. Mas não é prioridade. Não é prioridade. A gente vai a uma convenção nacional ou mesmo estadual. Quando a gente tem tempo para falar da missão, é 15 minutos, 30 minutos. Se fala de tudo, até de porco espinho. Mas para falar de missão é 15 minutos, 20 minutos. E as pessoas ainda olhando para você terminar logo. Quer dizer, não há uma prioridade à obra missionária. Uma prioridade que a Bíblia dá, uma prioridade da necessidade urgente de milhões de pessoas que morrem sem Deus. Então, cabe à liderança, aqueles que lideram convenção, igreja, dar prioridade a essa obra. Porque ela é prioritária. Então, pastor Walter, esse seria o maior desafio, então, daqueles que enviam, é conscientizar. Porque o senhor me fez entender que gente para aí tem. Gente para aí, vocacionado, preparados, cheios do Espírito Santo, com amor, né, por aquilo que vão fazer, principalmente por amor à obra e ao dono da obra. Então, deixa eu acrescentar outra informação aí. Sim. Recurso também tem. Você lembra que diz que São Tomás de Aquino visitou Roma, né? Aí o Papa disse para ele, mostrando lá as riquezas, as coisas, disse: nós já não precisamos mais dizer não temos ouro nem prata. E São Tomás de Aquino disse: mas hoje nós não podemos mais dizer levanta e anda, né? Isso. É o caso da igreja. Recurso nós temos. A igreja não é pobre, Aldezir, mas tem sua dificuldade, mas a igreja não é pobre, tem recurso. Graças a Deus. Agora, falta que esses orçamentos priorize a obra missionária. Quando for dividir os orçamentos, a obra missionária faça parte. Hoje nós fazemos missão no Ceará, é bom que se diga, não sei por quanto tempo vão me deixar dizendo e à frente dessa obra, mas é bom que se diga, nós fazemos com oferta extra. Nós fazemos com oferta extra que os irmãos dão, não as igrejas. Os orçamentos da igreja são muito poucos que mexem na questão da missão transcultural, para ajudar a missão transcultural. Nós temos um culto de missão, onde os irmãos dão aquela oferta extra, alguns irmãos dão mais, então com isso se faz missão. Mas muitas igrejas poderiam dar uma substancial oferta, porque tem recurso. Então, eu listaria essas duas prioridades. Então, no caso... Então, só para terminar aquilo que eu tinha começado agora. No caso, esse seria o maior desafio, convencer essa liderança a respeito da prioridade e eles convencidos disso,
colocarem nos seus orçamentos também esse direcionamento do dinheiro para o investimento missionário? Porque a Bíblia diz: onde tiver o seu tesouro, está o seu coração. Não é? Isso. Então, é preciso as pessoas terem conscientização para poder descer ao coração. E o que é que eu estou lhe dizendo? Tem que haver um processo. Isso não é uma coisa que nasce da noite para o dia. Uma coisa é a gente falar aqui de missão, de África, outra coisa é você ir lá. Então, quando você volta, você tem aquela conscientização. Mas quer dizer que todo mundo vai ter que ir na África para poder... Claro que não é isso que eu estou dizendo. Mas quanto maior o nível de conscientização, maior será o nível de comprometimento. Não é? Quanto mais conscientização, mais comprometimento. E você conhecendo, você vendo. Então, essa questão da promoção missionária, ela tem que ser permanente. Ela tem que ter realmente muito espaço nas igrejas para tentar promover. Agora, eu acredito que, especialmente, tem que se trabalhar isso com a liderança, porque tudo passa pela liderança, pastor Adesir. Você sabe disso. Tudo passa pela liderança. Nós precisamos que a liderança tenha essa consciência missionária, porque senão nós vamos enxugar gelo. A gente trabalha numa igreja, trabalha da consciência, no nosso caso. Às vezes aquela igreja evolui, ofertava às vezes 200 para a missão por mês, quando está ali ofertando, já chegando 2.500 e tal, troca de pastor, aí o pastor desmancha tudo que nós fizemos. Eu tive numa igreja recentemente que eu elogiei a equipe missionária, você esteve até lá, mas não vou dizer que é não. Elogiei a equipe missionária lá, que estava fazendo um excelente trabalho, não só na questão de oferta, de intercessão missionária, mas em outras questões. Aí eu retornei e tinha trocado a equipe. E por razões óbvias, porque o pastor não queria investir tanto dinheiro na missão. Quer dizer, então, se a liderança não tiver esse processo de conscientização, nós temos muito motivo para louvar a Deus, mas vamos avançar muito pouco, precisamos avançar mais. Esse é meu pensamento. Pastor, vamos agora dar uma amenizada mais na conversa de crente aqui. A Semadec tem um trabalho que eu considero, né, de longe, né, o melhor trabalho de envolvimento missionário, pelo menos no estado do Ceará. Eu não conheço a atividade missionária em outros estados, que é o Semadec, né, que é um curso de imersão missionária, né, o nome é esse, sim, e trabalha com jovens e adolescentes. Eu pergunto ao senhor, pastor, o Semadec, ele existe, trabalha já há algum tempo, com qual objetivo, os frutos que já deram o Semadec, né, qual é o proveito real dentro da atividade missionária, né, do Semadec hoje para missões aqui no estado do Ceará? Pastor Adesir, nós temos muitos cursos de missão, né? Mas uma coisa nos motivou a iniciar o SIM. Nós queríamos mostrar aos nossos jovens a necessidade missionária e também mostrar a eles a necessidade de eles entenderem que a obra missionária começa em casa, começa na sua igreja local. Então, nós tínhamos esse objetivo, né? Trazer uma conscientização missionária, o que eu não tive a oportunidade, talvez você e muita gente ainda jovem, passar essa visão para eles do que é missão, porque durante o SIM vários missionários participam, dando testemunho. Nós temos aulas específicas sobre história de missão, sobre missiologia. Então, nós temos aí esse processo de conscientização. O SIM, ele trabalha mais forte em 3 áreas: evangelismo, missão e discipulado. No evangelismo aí inclui evangelização de adulto e evangelização de criança. E discipulado. Então, a gente investe muito nessa área, certo? Então, nós temos esse objetivo de mostrar essa visão missionária, mas mostrar que a missão começa em casa. Que o jovem deve se dedicar, assim, devotando a sua vida a Deus, ao serviço de Deus, ao trabalho com criança na sua igreja, ao trabalho com adolescente na sua igreja, de evangelização, de jovem, e entender que isso é importante, porque Deus não tem fronteiras políticas. Tanto faz ganhar uma alma
uma vida na porta da sua casa, da sua igreja, como atravessando o oceano. A alegria no céu, a festa no céu. É um pecador que se arrependeu. Então, nosso objetivo é esse, porque eu vi que muitos jovens tinham uma consciência como se o trabalho lá fora fosse mais importante do que aqui. Ele não é mais importante. O que acontece é que ele é prioritário. Outra coisa que é preciso entender, nem todo mundo vai sair para a obra missionária. É preciso que fique muita gente aqui. O movimento missionário estudantil americano, que é o movimento missionário de expressão, ele levantou 100 mil jovens nas universidades. Veja que diferença para nossas universidades brasileiras, né? Onde estão ensinando os jovens, em muitos casos, muitos. Felizmente. É usar droga, é prostituição, é um negócio de uma arte aí que é todo mundo fazendo baderno e o que não presta e querendo dizer para nós que é arte. Não é? Nas universidades americanas, aliás, eu vou aproveitar para dar aqui um beliscão no Luciano Huck, que disse que o ministro da Educação deixasse a religião dele em casa. O Luciano Huck é que deve deixar as convicções dele em casa. Luciano Huck, o Brasil é cristão em sua maioria. Você que é um desses cabas não é fácil aí, produzido pela Rede Globo de televisão para ganhar dinheiro, e não entende nada do nosso povo. Você não é povo, não. Você é só um desses artistas feitos pela grande mídia, que não sabe o que é povo. Você não pode desvalorizar a nossa fé, camarada. Você deve voltar lá para os estúdios da sua Globo, que é de lá que você entende muito. É claro que o que não podia ser levado para dentro das universidades e os colégios é o que estão levando, é a ideologia de gênero, essa malandragem. Aldeziro, dando aqui um parênteses, sabe uma coisa que me incomoda muito? Esses artistas com essa lei Rouanet, uns caras que já são cheios do dinheiro, terem roubado o Brasil da maneira como roubaram. Ganhando milhões, quer dizer, o Lula comprou também uns artistas para poder defender esse roubo dele, proteger esse roubo dele. E esses artistas, cadê o caráter desse cidadão, dessas pessoas, que já vive, né, com milhões, ainda usar essa lei Rouanet para roubar milhões dos cofres públicos, que é uma aberração. E ainda existe uma denúncia aí nas mídias, né, desse negócio de um jato aí, desse Luciano Huck. Luciano Huck, a fé não é para ficar em casa não, meu amigo. O crente de verdade, ele leva a fé para a universidade, ele leva a fé para onde ele vai. E ele fala, o diabo querendo ou não querendo. Vocês aqui no Brasil vão ouvir o evangelho. Em nome de Jesus. Nós não precisamos de poder político para pregar o evangelho, não. Nós sempre pregamos o evangelho sem ter poder político. É na graça e no poder de Jesus. Incomoda mesmo o cão. Os vasos do diabo se incomodam mesmo. Deixando lá essa... Retornando aqui. Então, o que é que aconteceu nas universidades americanas? 100 mil estudantes se devotaram à causa missionária. 20 mil foram para o campo. 80 mil ficaram na América, promovendo missão, Aldeziro. Ajudando, cuidando dos 20 mil que foram. Então, o SIM tem esse objetivo de trazer essa consciência missionária. Nós queremos que esses jovens que hoje fazem o SIM, amanhã, sejam pastores, sejam pessoas que estão na igreja promovendo missão, líder de jovem, líder de escola dominical, líder de criança, trabalhando com evangelização e com consciência missionária, que levante nas igrejas grupo de intercessão específico por missão. O pessoal às vezes não sabe como é que eu faço missão. Uma dica. Junte lá na sua igreja um grupo de 5, 6 irmãos, escolha um missionário desse, é uma boa sugestão a Salete lá no Senegal, e ore por eles constantemente, se comunique, pergunte qual é a prioridade, qual a necessidade de oração, estejam orando. Missão se faz intercedendo também. Então, esse grupo de jovens, nós esperamos que eles tenham essa consciência, os que vão ficar, e entre eles, Deus vai levar alguns. Porque nós já temos obreiros do SIM, Aldeziro, no campo missionário, de tempo integral. Já temos obreiros do SIM, que já foram para o campo missionário e estão lá de tempo integral pregando o evangelho. Alguns serão levados para o campo, outros vão trabalhar aqui. Então, o SIM tem esse objetivo, dessa conscientização. Outra coisa, Aldeziro, é que a missão ela é uma causa. Eu gosto muito dos missionários, eu acho que eu ouço muito isso do missionário Marvo e da Priscila, eles dizem assim, nossa missão é maior do que a nossa vida. Não sei se a frase é deles ou se eles repetem alguém, né? Mas eles sempre dizem isso. Então, a causa missionária desperta em nós esse sentimento de pertencer a uma missão, a uma causa, que é maior do que nós.
né? É uma causa que eu acho que é o Jim Elliot. Nós temos dois Elliot. Nós temos o John, que trabalhou com os índios americanos, lá em 1700, no século XVI. E nós temos o Jim Elliot, que foi morto em 1956, quando tentou evangelizar os Aucas no Equador. E ele dizia assim, o pessoal dizia que ele é muito jovem, muito talentoso, digamos, piloto, né? Porque ele fazia parte do movimento missionário. Olha um livrozinho desse, todo mundo pode ler, né? Se você quiser ler Asas do Socorro, você vai conhecer aqui O Piloto das Selvas. Então, o Jim Elliot, tem aquele filme Terra Selvagem, que é sobre eles, ele dizia assim, não é tolo quem arrisca o que não pode segurar para ter o que não pode perder. Ele estava falando da sua vida, sua própria vida. Então, nós damos ao jovem esse sentimento de pertencer, porque as pessoas perderam as grandes causas por qual lutar, por exemplo. No nosso tempo, pastor, consumismo. Pastor Valdo, deixa aqui, só interferir aqui. O senhor falou sobre a nossa missão é maior do que a nossa própria vida. O jovem, né, é sempre mais tocado, né, mais sensibilizado por essa questão da obra missionária. Mas me veio aqui à mente agora os pais. Porque sempre os pais projetam para os filhos muitas coisas, né? Muitas coisas. Quero que meu filho seja um médico, um advogado, um empresário. Hoje, né, o pessoal da periferia aí quer que os filhos sejam um Neymar, né, um jogador de futebol muito conhecido, né, que ganha muito dinheiro. O senhor não encontra resistência com relação à chamada desses jovens, nos pais desses jovens, não? Quando o jovem chega em casa, papai, eu vou para a África, mamãe, eu vou lá para a Oceania, eu vou me embora lá para o Paraguai. Esses pais recebem isso de bom grado? Nem sempre. Muitos pais resistem. Mas isso é da história, da própria história de missão, né? Os pais resistem muito, né? Em muitos casos. Mas depois vão se convencendo, né? Mas nós temos muita resistência. Nós temos história de missionários que os pais praticamente cortaram relação com eles quando eles decidiram ir para o campo missionário. Porque os pais projetaram justamente ele ser um advogado, ser isso, ser aquilo, e aí ele vai ao campo missionário e o pai não vê nisso uma coisa boa. Então há essa conscientização da igreja necessária, da igreja como um todo. Então, pastor, dá uma continuada aí sobre o Sim Semadec, essa coisa da visão, do propósito do Sim Semadec. Pois é, eu acho que aí você leva para o jovem essa visão, porque também o jovem vai ter muito comprometimento. Porque se não tiver, você sabe que ele vai ter dificuldade da própria questão da fé. Nós perdemos aí, Aldeziro, mas me parece que é em torno de 66% dos nossos jovens que vão para as universidades brasileiras. E eu estou dizendo que é preciso mudar essa coisa nessas universidades, porque nós somos cidadãos, pagamos imposto. Então nós mandamos o nosso jovem, nosso filho, crente para a universidade, para chegar lá, os camaradas que são pagos com nossos impostos estarem atacando a nossa fé. Isso. A universidade não é para isso não, ela é para ensinar o conhecimento que está lá, o conteúdo. Mas existe, não são todos, mas existe muitos professores que têm um comportamento criminoso. E eu vou dizer aqui na minha experiência da Universidade Federal do Ceará, não vou dizer dos outros não. Eu tinha uma professora lá, aquela doutora, premiada, aplaudida por todo mundo, de antropologia cultural, parece que foi aluna do Fernando Henrique Cardoso na UNB, trabalho excelente, ela chegou a dizer em sala de aula que Jesus era gigolô, dando conteúdo de antropologia que não tinha nada a ver, teoria antropológica, nada a ver com falar de Jesus. Tá entendendo? Nada a ver. Foi o que eu disse a ela. Eu disse a ela em plena sala de aula, na frente dos alunos, eu digo, a senhora é uma leviana, que a senhora está fazendo afirmação que você não tem respaldo, não tem como mostrar, como provar o que você está afirmando. E eu não vim aqui para ouvir essa agressão à minha fé. Mas quem é o jovem? Poucos vão ter coragem de dizer isso. Uhum. Então é preciso coibir isso aí dentro das universidades. E é preciso o povo evangélico ter consciência na hora de votar, escolher
deputados, senadores, seus representantes, pessoas que tenham o histórico de trabalhar em favor da fé também, e não o contrário. Porque eu sempre dizia para os irmãos, não adianta a gente encher a barriga e perder a nossa consciência. Entendeu? Nós queremos um governo que seja mais social no Brasil, que trabalhe pelo social, mas também que respeite a nossa consciência, respeite a nossa fé, respeite nossos filhos. Nossos filhos vão à universidade é para aprender o conteúdo do seu curso de engenharia, de medicina, né? Seja lá de que for, de direito, e não está sendo atacado na sua fé, como eles atacam de maneira direta, não é indireta. Então, o SIM, ele tem esse objetivo de conscientizar também esses jovens para essa situação que eles vão enfrentar. Nós estamos trabalhando com adolescente, Aldezírio, e há uma demanda muito grande de adolescente. Nós resolvemos separar os cursos porque tinha uma demanda muito grande de adolescente. E é diferente a abordagem de um para a abordagem de outro. Né? Tanto é que o curso de adolescente ele tem menos tempo no prático, porque ele dá mais responsabilidade para nós. Né? Os obreiros têm que fazer algumas coisas específicas para trabalhar com eles. Mas você sabe o que acontece? Muita gente hoje, quando chega na adolescência, já está podre. As drogas, a prostituição, tanta coisa. Então, muita gente... Eu tenho um casal muito amigo, você conhece, o Jair e a Márcia, que hoje moram em São José, em Santa Catarina. Eles fazem um trabalho com um adolescente, com jovem, excepcional. Em vários estados do Brasil, até fora do Brasil, o trabalho deles, fazem treinamento. É os escoteiros. Só em São José, me parece que eles têm 700 jovens. E grande parte desse pessoal é descrente que eles trabalham. E aí vão conscientizando, e muitos aceitam Jesus. E eu conversando com ela, ela me disse que já pegou caso de gente de 6 anos de idade, menino de 6 anos de idade, já viciado, Aldezírio. É impressionante. Ela disse que Deus falou com ela, que ela trabalhava com jovem adolescente, que tinha que começar agora com as crianças. Porque quando chegava na adolescência já estava podre. Nós estamos pensando até em fazer um sim, né, kid, para criança. Becho. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, a situação do mundo é essa. E o sim tem esse objetivo, entendeu? De abrir esse leque que as pessoas não conhecem, da missão, do comprometimento com Deus, porque o sim também trabalha muito essa questão de caráter, de integridade, da vida cristã. A gente tem ali 7 dias intensos de aprendizado, e também de muita oração, né? A gente ora por muito jovem, a gente tem casos de jovem ali, que a gente pega, Aldezírio, que a gente vê que a necessidade é enorme, totalmente perdido, né? Às vezes alguém manda para se livrar da pessoa, e dá trabalho no curso mesmo, e a gente começa a conscientizar, e graças a Deus alguns têm um resgate. Pastor, 2 minutos ou 3? Rapaz, esse Instagram é nosso amigo. Como é que você quer terminar aí? Como é que você quer finalizar? Deixa uma palavra para nós aí a respeito, sei lá, motivacional, alguma coisa aí. O que eu quero lhe dizer, Aldezírio, é que, apesar de todas essas questões, dificuldades que existem, as necessidades, a gente sabe que Deus, ele é o comandante supremo, ele está no comando. E que a vitória é nossa. Pode espernear que a vitória é nossa, porque a Bíblia diz que lá, diz em Apocalipse, né? Naquele dia se viu lá diante do Cordeiro gente de todos os povos, tribos, etnias, glória a Deus, nações e línguas da terra. Aleluia. Então, a missão será cumprida. A pergunta é se você vai estar junto com aqueles que estão cumprindo a missão ou se não vai estar. Mas a missão será cumprida. Glória a Deus. Nós podemos dizer que a taça é nossa, nós já ganhamos. Aleluia. Apenas aqui algumas batalhas a gente tem que enfrentar, que batalhar, né? Mas a vitória é nossa. Estamos só cumprindo a tabela, né? Mas já está ganho já, né? A taça é nossa, não tem jeito não. A Bíblia diz que quando Jesus gritou tetelestai, né? Isso. Está consumado. Ele pisou os inimigos. A questão é se você vai estar. 30 segundos, pastor. 30 segundos. Eu vou estar lá, você vai estar lá. A questão é se você vai estar conosco. Glória a Deus. Né? E vamos ver lá aquela multidão e dizer nós fizemos parte disso. Amém. Mas com certeza a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a vitória é da igreja,
a missão será cumprida. E eu quero dizer que naquele dia nós vamos ver milhões de todos Amém. os povos, tribos e nações da terra. Glória a Deus. Obrigado, pastor.